E você vai conhecer agora histórias de pessoas que foram surpreendidas com a perda de mobilidade e também de gente que, de uma hora para outra, parou simplesmente de escutar. Da noite para o dia, elas foram obrigadas a relembrar movimentos esquecidos pelos músculos, redescobrir os sentidos, celebrando cada novo passo em busca do recomeço. Não se trata de uma diversão. Alcançar as argolas coloridas é só uma das árduas tarefas que estão reensinando Herbert a viver. Refazer os primeiros passos, como na infância, agora aos 27 anos de idade. Quando ele chegou, ele não fazia a extensão completa dos membros inferiores, né? Não conseguia ter, ele tinha pouquíssima mobilidade. Vamos tentar dar um passo maiorzinho? O motoboy Herbert fazia a última entrega da noite, durante a madrugada, quando um carro avançou o sinal vermelho. A cabeça dele estava no tamanho de uma melancia, quando afetou mais, né? O rosto dele estava totalmente desfigurado. O impacto do carro contra Herbert foi tão forte que nenhuma parte do corpo saiu ilesa. Ele quebrou os dedos do pé, quebrou o joelho, quebrou o tornozelo de um pé, ele perfurou os dois pulmões e quebrou o braço e os 2 dedos da mão. Foram 29 dias na UTI, 4 meses de internação. Herbert ficou por quase 5 anos sem nenhum controle do corpo, da fala. Por muito tempo, não abria nem os olhos. Voltou a falar há 1 ano, mas ainda tem dificuldade. Eu quero chegar no meu estágio maior, né? Você consegue me acompanhar um pouquinho, Herbert? Vai lá, Herbert. Te apoiar? Como é que é? Assim, melhor segurar no Nem braço? precisa, ele vai sozinho. Ele já troca os passos e, segundo a mãe dele em casa, ele já consegue fazer sozinho e, às vezes, até sem a ajuda do bastão. Você consegue? Você consegue dar um passo sem bastão? Ele pode tentar, Kelly? Vamos lá. Ó, se estica. Tô aqui do lado, tá bom? Isso. E a sensação de dar esses passos todos assim? Muito bom. Você tá mais feliz hoje? Tô. Meus planos é de voltar a andar normal sem bastão. De voltar à minha vida anterior, mas não fazer as coisas que eu fazia antes. Em ritmo diferente e em outra cidade, o administrador e comerciante André faz o mesmo percurso. Em 7 dias eu só mexi o pescoço. Os 4 membros não tinham nenhuma movimentação, 0. Do nada e por pouco, a síndrome repentina, além dos movimentos, não levou também à vida. Bate fundo no coração e principalmente eu tenho na minha memória, ele falou: pai, eu acho que eu estou indo embora. Uma segunda-feira como tantas outras, dia de trabalho intenso no comércio. Mas aquela segunda-feira do dia 11 de abril de 2016 foi diferente desde as primeiras horas do dia. Ao tentar se levantar da cama, o André sentiu uma fraqueza intensa nas pernas e nos pés. Ao insistir, teve a primeira queda. E antes mesmo do diagnóstico correto da síndrome, viu a vida se transformar. E em 5 dias, o jovem ativo e cheio de planos ficou tetraplégico e se viu preso a uma cama de hospital por quase 2 meses. Só na UTI foram 33 dias. Além dos movimentos, a síndrome levou mais de 20 quilos e trouxe muitas complicações. As feridas eram, assim, muitas. Só embaixo de um braço, ele teve 11 feridas. Ele não tinha praticamente movimento nenhum. Se ele quisesse virar, ele teria que tomar uma água, eu tinha que fazer. Se ele quisesse coçar aqui, eu teria que coçar, ou a mãe coçar para ele. Então, era totalmente dependente. As longas e sofridas sessões de reabilitação duram até hoje e já levaram André da cama para a cadeira, da cadeira para o andador, do andador
para bengala. Hoje, ele acredita que o pior já ficou para trás. Porque, assim, existe um medo, né? A gente que é muito ativo, você ficar numa cadeira de rodas é um negócio difícil. E a luta tem que existir, entendeu? Eu não sou a mesma pessoa de antes, com certeza. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara. Atinge 1 a cada grupo de 100 mil habitantes. É uma doença que a gente chama de doença autoimune, em que o nosso próprio sistema de defesa, de uma hora para outra, a gente acredita que seja por um vírus, por exemplo, um vírus de um resfriado comum, o sistema de defesa passa a atacar tanto o vírus como o sistema, como o próprio sistema periférico, e a pessoa passa a ter uma incapacidade progressiva para caminhar. Numa cidade vizinha, no interior de São Paulo, o agente penitenciário Sérgio é mais um que luta para se reerguer. É isso. Cansou, né? Cansou. Da noite para o dia, ele perdeu todos os movimentos do corpo e passou a mexer só o pescoço. Foi vítima da mesma síndrome que atingiu André, a Guillain-Barré. 9 horas da manhã eu ainda estava me mexendo, 9 horas da noite eu não tinha... Já estava sendo praticamente colocando um tubo para eu poder respirar. Um dos principais sintomas da síndrome é uma fraqueza muscular significativa que varia de intensidade de acordo com a gravidade da doença. Geralmente começa nas pernas e depois se espalha para o resto do corpo. Tronco, braços e até mesmo na face. Em casos mais graves, como aconteceu com o Sérgio, pode haver uma paralisia total, atingindo inclusive os músculos respiratórios. É uma doença ingrata, ela te arranca um pedaço da sua vida sem você estar preparado para aquilo. Ninguém está preparado, nunca vai estar preparado. Com o Sérgio já faz quase 1 ano e meio. O que doía, Sérgio? Todos os músculos do corpo, todos. Todos os músculos, qualquer respirar já doía. Parece que está rasgando a carne. Foi quando começou um doloroso processo de reabilitação em incontáveis sessões de fisioterapia. Foram longos meses apenas deitado, usando de pessoas para me virar de lado, me usando para tomar água, alimentação, necessidade, higiene, tudo. Tinha medo de que ele não fosse aguentar aquela situação, que o psicológico dele fosse abalado. Depois de mais de 1 ano de físio, praticamente todos os dias, há mais ou menos 1 mês, é que o Sérgio conseguiu ficar exatamente nessa posição, com o apoio do andador, então ele já consegue dar os primeiros passos. E como é que foi o dia que você conseguiu? Você se lembra? Me lembro perfeitamente. A primeira vez foi emocionante. Estavam minha mãe, minha esposa e meu fisioterapeuta. Quando conseguiu ficar sozinho aqui, segurando, acho que foi emocionante para todos. Eu chorei e vi na lágrima de cada pessoa a alegria a recompensa de todo o esforço, né? Rotinas que mudam totalmente por causa de um acidente grave, uma síndrome de nome estranho ou problemas de saúde mais comuns do que gostaríamos. Mas pelo menos para o Herbert, para o André e para o Sérgio, valeu todo o esforço para conseguir dar os primeiros e tão esperados passos para manter a vida em movimento. Uma vida em silêncio. Um mundo feito só de imagens, sem som. Vibrações nunca ouvidas. Melodias nunca percebidas. Foi assim que ficou a vida de Sheila. Aos 14 anos, ela teve uma meningite mal diagnosticada. Ficou entre a vida e a morte. A recuperação foi demorada e deixou uma sequela. Perdeu a audição dos 2 ouvidos. Aí o cirurgião veio e falou que era definitiva a perda dela. E era profunda e que não iria recuperar. Normalmente não recuperava. Aí foi forte, porque minha filha vai ficar surda. Completamente surda.
depois de ter vivido 14 anos, quase 14, 13 anos e pouco, falando, ouvindo, cantando, tocando música. Eu não conseguia mais andar de patins, eu não conseguia andar de bicicleta. Eu fiz 7 anos natação e eu não conseguia, se eu mergulhasse na piscina, eu não conseguia sair, alguém tinha que me puxar, porque eu perdi toda a percepção espacial. Então eu ficava procurando onde que é a saída, o que é o lado, o que é o chão, era uma coisa assim absurda. Foram 5 meses em completo silêncio. É complicado, você como pai vê seu filho limitado, né? Mas depois de implantar um ouvido biônico, Sheila voltou a escutar. Na hora que a fono foi ligar, na primeira vez quem estava comigo era a minha mãe, que ela ligou, tipo assim, a sensação foi, eu fiquei em silêncio assim, eu falei assim, gente, eu tô ouvindo tudo. No começo o som era muito artificial, parecia um robô. Agora Sheila fala perfeitamente e ouve muito bem. Para entender o que as pessoas falam, os deficientes auditivos fazem leitura labial, reconhecem as palavras pelo movimento da boca e só assim, quando estão frente a frente com alguém, conseguem se comunicar. O implante, chamado de implante coclear, amplia essa possibilidade. Além de poder conversar, os surdos começam a ouvir os barulhos do mundo. É o fim de uma imensa solidão. O ouvido biônico é colocado aqui dentro e substitui um sistema biológico sofisticado que transforma vibrações em sons de verdade. Tudo começa na cóclea, a área sensorial do ouvido. Ela tem o formato de um caracol e a função de captar o som do ambiente e transformá-lo em estímulos nervosos. Esses sinais são enviados pelo nervo auditivo para o cérebro, que decodifica as vibrações e cria as sensações sonoras. É assim que a gente ouve. Quando a cóclea para de funcionar ou está obstruída, o implante faz esse trabalho. O som é captado por um receptor que fica aparente. Ele transforma as ondas sonoras em impulsos elétricos e envia para a antena. De lá para um receptor interno implantado atrás da orelha. Um chip converte os códigos. E eletrodos conectados diretamente no nervo auditivo levam os sinais até o cérebro, que consegue assim criar as sensações sonoras. Você não tem uma prótese sensorial de visão, de olfato, de paladar, mas você tem de audição. Então é uma prótese extremamente revolucionária e que realmente muda a vida das pessoas. Então é uma criança que pode ir na escola normal, tem relacionamento, quer dizer, vai se desenvolver normalmente, né? Daniele nasceu com deficiência auditiva severa. Nunca escutou uma palavra, apenas barulhos. Se comunica por sinais. Ela conta que sofria preconceito na escola. Não conseguiu acompanhar as aulas na universidade. Por nunca ter escutado a própria voz, aos 20 anos, Daniele não aprendeu a falar. Você ouve a sua voz? Não. Vai ouvir hoje? Ela... Há um mês, Daniele fez o implante coclear e vai ativar o ouvido biônico pela primeira vez. Nos primeiros testes, ela não escuta nada. O som vem aos poucos. Que careca, Daniela. À medida em que os sinais ficam mais intensos, a percepção melhora. Bem fino, E a satisfação de Daniele também. É levar. Muito forte. Tá. É quase tudo novo para ela. Tem que acostumar um pouquinho, tá? Né? Porque é novidade. É novidade. Primeira vez que ela escuta, né? E tá escutando, né? A indicação é para quem é praticamente surdo, ou surdo total mesmo, ou um surdo severo, vamos dizer assim, né? Que tem uma perda quase total. Marilza passou por mais de 10 médicos até decidir fazer o implante. Ela ficou surda ainda criança ao ser atingida por um raio durante uma tempestade. A audição sumiu aos poucos. Nos últimos 10 anos, a perda foi maior. Hoje, ela quase não escuta nada. Foi abaixando. Foi ficando mais longe, mais difícil de escutar. Eu escutava telefone, eu atendia telefone, eu ligava.
Tô podendo. Sumiu? Não atendo, nem ligo, nem nada. Sim. É muito triste. O amplificador no ouvido ajuda, mas não resolve o problema. A senhora está ouvindo esse som? Nada. Nada? Tem um carro tocando lá fora. Só barulho aqui. Como eu falei pra você, barulho tá aqui tapado. Junto com a perda vieram a vergonha e a solidão. Às vezes meus filhos estão tudo aqui, conversa, eles estão rindo. Eu fico de lado, porque eu não sei, não estou entendendo a conversa. Aí para não dar palpite errado, eu fico no canto, não falo, vou para a cozinha, vou para lá. Mas na casa de um deficiente auditivo, o sofrimento não é só do surdo. Eu não consigo ter uma conversa sobre o meu dia com ela. O máximo que eu tenho de conversa da minha mãe sobre a minha escola é que se foi bom ou não. Se eu quiser falar alguma coisa a mais para ela, eu só consigo conversar por texto mesmo. Marilza encontrou na música, no pouco que consegue escutar com o aparelho, uma maneira de espantar a tristeza. Ela fez o implante coclear há um mês e voltou para ligar o equipamento. Chegou a vez da Marilza. Ela foi chamada agora para fazer a ativação do aparelho e pode voltar a ouvir depois de 45 anos. A expectativa é grande porque os médicos não sabem como o cérebro dela vai reagir ao equipamento. A fonoaudióloga explica o que ela precisa ouvir. Quando você escutar o apito, você me avisa. Tá. Você está escutando a sua voz, Marilza? Tá esquisito. É diferente, Marilza. Mas que identifica? Eu tô falando... A ideia é que ao longo dos dias do uso, vai melhorar essa voz. Tá bom? Tá me ouvindo? Tudo? Tô ouvindo, mas parece criancinha falando. Barulho esquisito. Você está se ouvindo? Está conseguindo se ouvir? Você consegue me ouvir? Qual é a sensação? É esquisito. A minha voz ficou alta. No início, os sons se confundem mesmo. É muito barulho de uma só vez. Na rua, aos poucos, o som ganha forma e sentido. Quando passar por cá, E agora? Normal, barulho de carro. Já tá melhorando. Eu espero que melhore rápido. Maravilha. Outra vida? Já tá, sua voz já tá de rapaz. Foi com apenas um dos ouvidos que Sheila reaprendeu a tocar a vida. Terminou o ensino médio, fez faculdade de enfermagem, mestrado, conseguiu emprego. Os médicos já tinham descartado a possibilidade dela voltar a ouvir do outro lado. Mas depois de 11 anos, Sheila arriscou a segunda cirurgia. Então, uma vida sem som, ela é assim, triste, ela é uma sombra. Mas depois que você passa a ouvir, tipo, eu me sinto uma pessoa hoje assim, livre. Numa vida de luta contra o silêncio, ver a Sheila tocar piano hoje é como música para os olhos. E se a mãe voltou a chorar, Sheila voltou a sorrir.